Por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Então, mais uma vez, só recapitulando, nós vamos continuar no assunto concernente ao reino dos céus. Falaremos um pouco hoje da questão dos atributos que carrega atributos necessários para ser um vencedor. E com essa passagem a gente vai aprender muitas coisas, irmãos, muitas lições tem nessa parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo de número 25, nós vamos ler toda a parábola e depois nós comentamos. Lembrando que esse estudo, esse momento de comunhão, tem também como base, obviamente, que as Escrituras e também o livro que eu mostrei para os irmãos, né? Eu já tinha comentado no último estudo, livro do nosso irmão Robert Gouveia, a parábola das 10 virgens. Irmãos, eu li esse livro, mergulhei depois que eu comprei lá com o mestre Daniel, na presença de toda a equipe aqui. É um livro fantástico. Eu recomendo os irmãos que, se quiserem estar adquirindo o livro, tem lá o canal do Escriba. A gente já compartilhou, se precisar a gente compartilha novamente, mas esse livro é fantástico. Então muita coisa também que eu vou passar para os irmãos, né, foram ditas aqui pelo irmão Robert Gouveia. A parábola das 10 virgens, muito rico, irmãos. Amém? Vamos ler então o texto? Então abra sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Toda a parábola, tá bom? Eu vou ler, irmãos. Embora eu esteja aqui com a textual, eu sei que a maior parte dos irmãos aí tem por uso a tradução João Ferreira de Almeida. Normalmente, eu sei que os irmãos utilizam a ACF, né? A Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Então eu vou ler nessa mesma tradução, porque também não muda muito, né, na tradução textual. Tem alguns pontos interessantes, mas eu vou ler na ACF. Tá bom? Podemos ler, irmãos? Então 25, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou, né, na tradução literal, ao encontro do noivo. Versículo de número 2. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Na textual, 5 prudentes e 5 insensatas. Depois nós vamos comentar, tá, irmãos? Mas eu estou trazendo as duas traduções aí, tanto a textual quanto a ACF. Na ACF aqui, loucas. Na textual, insensatas. Em algumas traduções também, João Ferreira de Almeida, se eu não me engano, a revista atualizada vai estar como nécias. Então, 5 prudentes, 5 loucas, nécias ou insensatas. Amém? Versículo de número 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas.
E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Deixa eu ver como está aqui na textual. Na textual, tardando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. Então, tosquenejar é cochilar. Elas começaram a cochilar e, por fim, adormeceram. Todas. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Na tradução na textual, dai-nos do vosso azeite, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Na textual, entraram com ele para a festa das bodas. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, último versículo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Muito provável que os irmãos já tenham uma certa intimidade com esse texto da parábola das 10 virgens. Acredito que a maioria já leu ou já ouviu. Eu queria até fazer uma pergunta para os irmãos, até porque, irmãos, isso antes de eu conhecer aí os mistérios do reino, antes desses mistérios serem revelados, a minha pessoa, eu ouvia, em outros lugares que eu passei, em várias ministrações, que é muito comum ver pessoas ministrando da parábola das 10 virgens, até por conta da conclusão da mensagem. A conclusão da mensagem da parábola das 10 virgens é o versículo de número 13, que é justamente o vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, muitos lugares, irmãos, usam essa mensagem para anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e também, nesse anúncio, colocar um alerta, deixar um alerta no coração daquele que está ouvindo a ministração, dizendo assim, vigiai, porque você não sabe ao certo qual é o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que essa vinda está próxima. Só que a maioria, irmãos, peca, erra, num ponto que desconfigura, descaracteriza, desestrutura toda a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Toda a parábola. Porque eu não sei você, mas eu, por inúmeras vezes que ouvi ministrações da parábola das 10 virgens, sempre nos apresentava, não sei se contigo foi assim, aí você fala depois, está apresentando um grupo de 10 virgens, onde 5 são prudentes, outras 5 são loucas. 5 prudentes fizeram toda a vontade de Deus e serão salvas no dia que Jesus voltar, e as outras que foram imprudentes
vão ser lançadas no inferno. Você ouviu isso? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Por muitos e muitos anos, irmãos, eu ouvi essa mensagem. E eu vou ser até assim, honesto com os irmãos. No início, quando eu não tinha muita intimidade com a palavra, eu até cria assim: puxa vida, o Senhor Jesus vai voltar. E Ele está deixando um alerta. Nós precisamos vigiar constantemente, porque senão, assim como essas 5 loucas, eu posso acabar perdendo a salvação. Mas nessa noite eu vou deixar claro para os irmãos que essa passagem não tem absolutamente nada a ver com salvação. Todas as virgens apresentadas nessa parábola são salvas. E pasme você, todas as 10 virgens reinarão no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. As 10. Mesmo as prudentes e as loucas também participarão do reino. Certo? Mas nós temos um grupo dividido, e classificado em prudentes e nécias, loucas ou, em outras traduções, insensatas. Ok? Vamos entender isso então? Volta lá para o início de Mateus 25 e vamos entender. E eu falo hoje, irmãos, sem medo nenhum de errar, de que essa parábola trata de 10 exemplos aqui de cristãos, ou no caso das virgens, 10 virgens salvas, com boas obras, mas um grupo um pouco mais excelente do que o outro grupo, que com certeza terá uma herança, terá um prêmio também muito maior e mais excelente do que as que foram imprudentes. Ok? Vamos entender então aqui alguns pontos, que inclusive o livro ali da parábola das 10 virgens, e alguns estudos também, feito com o mestre Daniel, Délcio, nos trazem uma clareza fantástica com relação a esse assunto. Então, eu vou até trazer na mesma ordem que o livro aponta, tá? Porque assim, não sei se os irmãos já pegaram esse detalhe, esse ponto. Então, nós estamos falando de qualidades de um vencedor, ok? Então, eu estou afirmando, irmãos, que as 10 virgens, as 10, tanto as prudentes quanto as imprudentes, vão reinar no reino do nosso Senhor Jesus. As 10 vão reinar. Ok? Uma coisa que tem que ficar muito claro, e isso fez o diferencial para mim quando eu saí a estudar esse texto com mais amor, com mais dedicação e profundidade, as 10 virgens, elas carregam as mesmas qualidades. E são inúmeras as qualidades que essas 10 virgens carregam. Só que esses 2 grupos de 5 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, só traz a diferença desses 2 grupos, uma coisa que as prudentes tinham, que as nécias não tinham. Uma única coisa, irmãos. Uma única coisa que fez a divisão desses 2 grupos. Entre prudentes, vencedoras, e prudentes, embora também reinem, são as chamadas, nós chamamos de vencedores tardios. Também venceram, ou seja, também vão reinar com o Senhor Jesus, porém não vão ter parte no melhor prêmio. Mas foi só um item, irmãos, que diferenciou a posição prudente ou imprudente dessas virgens. Um único item. Nos demais itens todas são iguais. E é esse cuidado que muitos ministros da palavra não têm. E aí vão falar que ela vai perder, que as 5 imprudentes vai perder a salvação, que as 5 imprudentes não vigiaram, porque a conclusão da mensagem, no verso de número 13 portanto vigiai, pois não sabeis no dia em que o nosso Senhor Jesus há de vir. E aí eles pensam assim, puxa, se há 5 imprudentes, e a porta não foi aberta para essas 5 imprudentes, então elas perderam a salvação. Mas irmãos,
deixam de lado, acabam não trazendo a importância e a grande relevância de todos os atributos que as nécias, as imprudentes tinham, e só vão trazer na mensagem final de que elas perderam a salvação, mas não olha para todas as qualidades que essas, mesmo sendo imprudentes, tinham. Porque se a gente for estudar a fundo, e esse livro da parábola das 10 virgens traz a fundo cada qualidade que essas prudentes e imprudentes tinham, você consegue enxergar que é impossível de estar falando de 5, e eu estou dando ênfase nas 5 que, colocam como se perdessem a salvação. Você vai ver que é impossível essas 5 serem pessoas que não vão ser salvas, inclusive que não vão reinar. Amém? Vamos estudar então aqui na ordem do que o livro apresenta. Eu vou trazer na ordem porque fica mais fácil, ok? Quais são os atributos que todas as 10 virgens tinham? Todas. E aí depois a gente fala com mais profundidade dentro de cada um das qualidades, tá bom? Então, a primeira coisa, primeiro ponto, irmãos, as 10 são virgens, certo? Então a parábola começa assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então deste grupo, 10, as 10, todo grupo são virgens. Ele vai dividir 5 depois, mas as 10 são virgens. Então, se eu fosse você, eu anotaria no seu caderno, na Bíblia. Então, primeira qualidade de todas elas, são virgens. Amém? Segunda qualidade. Eu vou na sequência aqui do livro, mas no texto está em outra sequência, tá? Porque vai falar assim, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, o que elas fizeram? Saíram. Esta também é uma outra qualidade, e eu vou explicar a fundo, fique tranquilo. Esta é uma outra qualidade das 10 virgens. As 10 saíram. E elas saíram a quê? Segundo o texto, ó, elas saíram ao encontro do noivo, a se encontrar com o noivo, a se encontrar com o esposo. Então a outra qualidade, encontrar-se com o noivo. Nós estamos na terceira qualidade aqui que as 10 tinham. Quarta qualidade. Eu estou colocando como qualidade, tá, irmãos? Para a gente entender que são coisas boas. Que as 10 carregaram. Aí eu volto de novo no início do texto, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas. Então as 10 tomaram as lâmpadas. Então outra qualidade. Todas carregavam a lâmpada. Outro ponto. Eu não vou falar do ponto que diverge, eu vou pular esse ponto, tá? No versículo 5 vai dizer assim, ó. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Tosquenejaram quantas? Todas. Tosquenejar significa cochilar. Cochilaram todas e adormeceram. Então, ó, todas dormiram. Todas dormiram. Versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo, né? Aí vem o esposo, saiam ao encontro. Então
versículo 7. Todas aquelas virgens se levantaram. Então, quantas levantaram? Todas. Então, elas dormiram, ok? E dormiram até quando? Até o clamor, o grito. Quando elas ouviram o grito, ok? Aí vem o noivo. Elas acordaram, todas acordaram. Então todas dormiram e todas dormiram até o mesmo momento. Qual momento? No clamor, no grito. Não teve uma que acordou antes do que a outra. Elas acordaram no mesmo momento. Que é o 7. Então todas dormiram até o grito. E o 7º ponto é que todas se levantaram juntas. Às 10. Então uma coisa é, todas dormiram até o grito, anunciando que o noivo vinha, e todas levantaram juntas. E o 8, que é o 8º ponto, que expõe aqui Robert Gouvet, no seu livro, que está no versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então todas levantaram e prepararam as lâmpadas. Amém? Então nesses pontos, irmãos, esses 8 pontos, eu vou repetir para os irmãos pausadamente, mas nesses 8 pontos apresentados, as 5 prudentes e as 5 nécias foram exatamente iguais. Posso repetir para os irmãos cada um dos pontos? Que nós encontramos todos esses pontos do verso 1 até o verso 8. Está tudo dentro desses versículos. Do 1 ao 8, está esses 8 pontos que eu vou citar novamente para os irmãos. Então, primeiro ponto. As 10 são virgens. Todas são virgens. Segundo ponto. Todas saíram. Terceiro ponto, elas saíram com objetivo. O terceiro ponto é o objetivo, encontrar-se com o noivo. Quarto ponto, elas levavam as suas lâmpadas. Quinto ponto, todas dormiram. Sexto ponto, todas dormiram até o mesmo momento. Foi até o grito, até o clamor, dizendo que o noivo estava vindo. Sétimo ponto, todas se levantaram no mesmo momento, com o grito. E o oitavo ponto, ao se levantar, todas prepararam as suas lâmpadas. Ok? Então, a gente vai estudar esses 8 pontos e também vamos falar do ponto que diverge as 5 loucas das 5 prudentes. Ok? Qual é o único ponto que divergiu aí? O único ponto que foi assim o ponto característico para a separação de 2 grupos, 5 prudentes e 5 loucas. O ponto que faz com que seja separado em 2 grupos das 10 virgens é o versículo de número 3 e o versículo de número 4. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, as loucas, as nécias, as imprudentes, não levaram uma reserva de azeite consigo. Elas não levaram. E aí no versículo 4 vai dizer o oposto das outras 5 que são chamadas de prudentes. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então elas estão carregando o azeite que faltou para as nécias, com as suas lâmpadas. Então, fora as lâmpadas, elas tinham uma vasilha extra com azeite. Ok? Até aí os irmãos estão entendendo, sim ou não? Amém. Vamos tratar de alguns pontos aqui então, irmãos. Deixa eu ver por onde eu começo. A gente vai sair um pouquinho da parábola, né, para a gente tratar alguns pontos, e aí os irmãos vão entender que realmente assim, esse texto está falando de pessoas. O exemplo que Jesus utilizou é para tratar de pessoas salvas, respondendo a pergunta ainda dos seus discípulos:
Porque essa conversa, irmão, é que a gente pegou aqui do capítulo de número 25, verso 1 em diante, para tratar especificamente a parábola, ok? Mas essa conversa, essa explicação de Jesus, ela vai começar no início de Mateus 24, onde Jesus Cristo, eu vou ler ali rapidamente, tá? Para os irmãos entenderem por que Jesus está falando isso para os seus discípulos. E aí eu vou comentar até uma coisa aqui em cima, que daí vai deixar alguns pontos definidos, tá bom? Se você quiser abrir lá em Mateus 24, é só voltar uma folha, aí vocês vão entender por que Jesus estava falando essa parábola, porque nós sabemos que as parábolas de Jesus, elas eram para revelar os mistérios do reino para os seus discípulos. Não foi isso que Jesus disse quando seus discípulos perguntaram: mestre, por que fala em parábolas? Ele falou assim: porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus. Então, Jesus utilizava o meio parabólico, a mensagem parabólica, a mensagem de parábolas, para que os seus discípulos entendessem os mistérios do reino. Ok? Então, mas por que Jesus estava falando aqui da parábola, especificamente da parábola das 10 virgens, e não termina na parábola das 10 virgens, tá, irmão? Depois da parábola das 10 virgens, vai entrar na parábola dos talentos, que continua a mesma explicação de Jesus, mas com uma outra profundidade, que vai também casar com o que Jesus está ensinando na questão da parábola das 10 virgens. Mas vamos entender por que Jesus estava falando isso, né? Mateus 24, versículo de número 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus... Quem que se aproximou de Jesus? Os discípulos, amém? Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, Jesus ia saindo do templo, e vem os seus discípulos, chegam perto de Jesus e vão mostrar a estrutura física do templo. E aí Jesus vai dizer assim para os discípulos, ó, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não estão vendo tudo isso? Não vedes tudo isso? Ele fez uma pergunta: está vendo tudo isso que vocês estão me mostrando? Porque os discípulos saíram a mostrar a Jesus o templo. Jesus vai falar assim: estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os discípulos veio mostrar para Jesus: olha o templo, uau, o templo está aqui. Aí Jesus falou assim: ó, deixa eu te dizer algo. Estão vendo isso? Não vai ter pedra sobre pedra que não cairá. Será tudo derrubado. E aí os discípulos veio um alerta, mas espera aí. Versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Porque Jesus mostrou, ó, tá vendo? Não vai ficar pedra. E eles, não, tem alguma coisa aí. Mas como assim? E aí Jesus assentado no Monte das Oliveiras, vai lá os discípulos em particular. Não, quero saber se tem aí. Como é que ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra? Então perguntaram no particular dizendo: dize-nos, ou seja, nos explique, quando serão essas coisas? Que coisas? Que coisas? Que coisas, irmãos? Que não ficará pedra sobre pedra. Exato. Que não... Quando que vai ser isso? O que Jesus tinha acabado de dizer para eles? Está vendo isso? Terá um momento que não ficará pedra sobre pedra. Então eles vieram perguntar. Então nos diga agora, em particular, foi falar com Jesus. Quando que vai ser isso? Então, primeira pergunta dos discípulos. Segunda pergunta. Eles já aproveitaram? Acho que já aproveitar que eu estou na presença do Senhor, deixa eu tirar outras dúvidas. Então, quando serão essas coisas? Ou seja, quando não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada? Que sinal haverá, ou que sinal teremos da sua vinda? Porque Jesus anunciava aos seus discípulos que ele iria ao Pai. E em um outro momento voltaria à terra para buscar todos os santos, recolher a igreja do Senhor. E aí eles já perguntaram:
Quando não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada? Que sinal nós vamos ter da sua vinda? Então, como que a gente sabe que o Senhor está voltando? Né? Porque provavelmente houve ali no coração dos discípulos, acredito eu, né, irmãos? O temor, né? Eu preciso saber qual o sinal que vai ter, porque se for logo eu já me posiciono, né? Acredito que tenha tido esse interesse. Então, ó, que sinal haverá da tua vinda e também do fim do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando vai acontecer essas coisas de não ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada? Qual é o sinal que o Senhor tem a nos dizer da sua vinda? Quando vai ser sua vinda? Vai ter algum sinal? E qual vai ser o sinal do fim do mundo? Mundo aqui, irmãos, se você ainda utiliza, né, a Bíblia, a CF, enfim, as traduções Almeida, né, João Ferreira de Almeida, a maior parte das Bíblias vai estar escrito como fim do mundo. Mas a palavra aqui, do mundo, né, ela é aion, que significa era, e não mundo. Então, quando será o fim desta era? Não o fim do mundo, porque se a gente entender como o fim do mundo, a gente vai entender que o que Jesus vai responder se trata ao fim do mundo, quando tudo acabar e não haver mais nada a não ser o julgamento dos ímpios, que é o inferno, passar o restante da vida no inferno, sofrendo eternamente. Não é isso que você entende como fim do mundo? O mundo acabou. Ou seja, quem é salvo, quem é condenado, está tudo acabado. Não. A pergunta dos discípulos aqui, a palavra, não é cosmos. Cosmos é a palavra grega a mundo, atribuída a mundo. A palavra aqui é aion, fim da era. E faz toda a diferença, irmãos, não ser fim do mundo. Porque o que significa ser o fim de uma era? Qual é a era que nós estamos vivendo? A era da? Responde aí, Rosinha. A era da graça. Qual é a era que nós estamos vivendo? A era da graça. Qual é a próxima era que vem no findar da era da graça? Acabou a era da graça e começa uma nova era. Qual é essa era? A era? Exato. O milênio. A era do reino. Então a pergunta dos discípulos é: qual é o sinal que nós vamos ter para o fim da era da graça? E o início do milênio. Não o fim do mundo. Se a gente lê como o fim do mundo, a gente entende o final de todas as coisas. Mas Jesus vai responder em cima do que foi perguntado. Qual é o sinal que eu vou ter para o final dessa era e o início da próxima era? Então ainda tem um milênio antes do fim do mundo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Amém. Então tá, então eu voltei aqui para os irmãos entenderem o porquê Jesus estava falando aos seus discípulos por parábolas, ok? A parábola apresentada foi a parábola das 10 virgens, trazendo à luz essas respostas que os discípulos indagaram aqui ao Senhor Jesus. Vamos voltar lá de novo para Mateus, capítulo de número 25. Então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos, é um momento de mesa, irmãos. Vocês precisam interagir, amém? Quem foi perguntar para Jesus se ali, quando que não ficaria ali pedra sobre pedra, que sinal teria para a vinda do nosso Senhor e que sinal teria para o final, o findar da era? Quem perguntou isso a Jesus? Os discípulos de Jesus são cristãos salvos, sim ou não? Sim. A resposta de Jesus foi para a multidão ou foi para os discípulos? Dessas 3 perguntas. Obviamente para os discípulos, porque aqui a multidão nem fazia parte do contexto. Quem foi perguntar em particular foi os discípulos. Então já dá a entender que toda a resposta de Jesus não é para o mundo, não é para o ímpio, está tratando com pessoas crentes. Jesus está respondendo algo para os discípulos. Então, por que eles responderiam algo para os discípulos acerca de algo que talvez eles
poderiam não acessar ou não... Consegue entender? Ele está falando coisas aqui, irmãos, para cristãos, para pessoas salvas, porque ele está respondendo essa pergunta para os seus discípulos, não para uma grande multidão. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Jesus Cristo está respondendo aos seus discípulos. Ele não está falando aqui do ímpio, ele não está falando do mundo aqui. Mas eu posso sustentar somente por isso? Por Jesus estar falando aos seus discípulos? Porque ele poderia estar falando com seus discípulos, deixando um alerta, para que seus discípulos também entendessem e passassem para o mundo, aquele que ainda não é salvo, né? Alguma exortação, algum cuidado. Jesus podia estar falando isso. Embora ele falou só com os discípulos. Já é um grande sinal. Ok? Outro ponto, que Jesus não está tratando de salvação. Porque primeiro que a pergunta dos discípulos nem foi concernente à salvação. A pergunta dos discípulos foi: eu preciso saber o sinal que não vai ficar o templo erguido. Eu preciso saber o sinal que tem da sua vinda. Eu preciso saber o sinal que tem do fim da era. Ok? Perguntou se alguém ia ser salvo, se alguém não ia ser salvo. E aí Jesus vai responder em cima do que foi a pergunta. Sim ou não? Por isso que o capítulo de número 15, o capítulo de número 25, no versículo de número 1, como que começa o texto da parábola? Então o reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante. Então não está falando de salvação, irmãos. O que Jesus vai responder concernente ao reino dos céus. Então, pegar essa fala de Jesus, a explicação de Jesus, a parábola e mensagem de Jesus, que está falando das 10 virgens, e atribuir perca de salvação, é ferir o texto. É adulterar o próprio ensinamento de Jesus. Porque Jesus está falando, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Não está falando de salvação. Outro ponto. Então pega aí. Primeiro ponto. Jesus está respondendo perguntas que os discípulos perguntaram que não tem nada a ver com salvação. Segundo ponto. A resposta de Jesus foi para os discípulos. Salvos. Terceiro ponto. O assunto a ser tratado é um reino do céu que será semelhante a 10 virgens. Tem nada a ver com salvação. Ok? Com isso, com essa introdução, a gente vai para 1 Coríntios. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Deixa eu ver aqui só na tradução literal. Eu acho que esse texto vale a pena a gente comentar na literal. Só achar Coríntios. Capítulo de número 11, tá, irmão? Amém. Então, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, nessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai deixar bem claro
que é uma virgem. As 10 não eram virgens? As 10? Sim ou não? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim, sim. Não fica com sono, irmãos. Porque hoje vai ser difícil. Você dormiu da frente, vai saber que você dormiu aí. Então as 10 eram virgens. Eu vou ler na textual, porque ela está com uma tradução melhor, tá? Textual. Mas acompanhe aí na sua tradução mesmo, a CF, pode ser? Porque lá, na textual, irmãos, na parábola das 10 virgens, né? Ela utiliza a palavra para classificar as imprudentes. Na textual ele coloca como insensatas, que é a mesma coisa, loucas, nécias, insensatas, ok? E aí aqui, na carta de 2 Coríntios capítulo 11, ele vai utilizar o mesmo termo, insensato, ok? Capítulo 11, verso 1. Quisera me suportasseis um pouco de insensatez. Na ACF tá, quisera eu me suportasseis um pouco da minha loucura. Tá vendo? Loucas, nécias, insensatas, ok? Versículo 2. Pois, olha isso, irmãos, zelo-vos, ou na ACF, porque estou zeloso, zelo-vos com zelo de Deus. Ó, o apóstolo Paulo falando, eu vos zelo, estou zelando por vocês com zelo de Deus, porque vos desposei com um só marido, para apresentar-vos como uma virgem anticristo. Não anticristo, tá? Anti é perante, ante a Cristo. Vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, tá bom? Talvez esteja um pouco mais parecida com a tua. Ó, quisera eu me suportasseis um pouco, na minha loucura, suportai-me. Porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado, o apóstolo Paulo está dizendo isso, eu estou preparando vocês para vos apresentar como uma virgem pura. Como uma virgem pura. Essa tradução, esse pura na ACF, é perfeito. Na sua está assim, irmãos? Uma virgem pura. A um marido, a saber, quem é esse marido? Cristo. Então, toda virgem, irmãos, toda virgem, a palavra, quando a Bíblia trata o ponto virgem nas Escrituras, está falando de pureza. Pureza é resultado, é igual, vamos colocar assim, à santidade. Consegue entender, sim ou não? O apóstolo Paulo está falando ao povo da igreja de Corinto. Ok? Novamente, eu estou a preparar-vos. Qual é o trabalho do apóstolo Paulo com essas cartas? Preparar, edificar. Eu estou preparando todos vocês para que um dia vocês sejam apresentadas como virgens puras, como noivas do Senhor Jesus. Virgens puras. Quando a Bíblia fala de virgens, está falando de pessoas que carregam no mínimo uma vida de santidade. Então as virgens loucas, nécias ou insensatas, elas não podem ser virgens que perdem a sua salvação, porque no mínimo, para ser chamado de virgem, são pessoas que carregaram e viveram uma vida de santidade. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu vou compartilhar um outro texto com os irmãos, um texto que vai trazer o outro ponto. Porque quando a Bíblia vai tratar de pessoas no quesito casamento com o Senhor, porque essas virgens foram a um desposar com o Senhor, um casar com o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, o esposo. Mas quando a Bíblia quer tratar de pessoas que estão andando segundo o seu bel prazer,
pessoas que estão andando sem santidade, ele não vai falar que são virgens, vai falar que são adúlteros, cometeram adultério. Então essas 10 virgens, irmãos, são cristãos que andavam em santidade. Agora eu te pergunto, como um cristão que anda em santidade pode no final da parábola do Senhor Jesus, ministrada aos seus discípulos, responder uma pergunta concernente ao reino, perder a salvação? Se no mínimo elas andavam em santidade. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Capítulo de número 4, versículo de número 4. Guarde esse caminho, irmãos. A gente está falando da qualidade dessas 10 virgens. Isso é muito importante, para que a gente não confunda e coloque, no final das contas, que essas virgens loucas estão perdendo salvação. Possível. Né? O fato delas serem apresentadas virgens puras, são pessoas que andam e caminham em santidade. Olha como a Bíblia apresenta uma pessoa que não é virgem, que não é pura, que não anda em santidade. Ela não vai falar que é virgem, ela vai falar que é um adúltero. Então, se fosse para falar que aquelas outras, né, tem uma qualidade de vida diferente, de vida, de posicionamento de vida, transformação, ok? Umas viviam em santidade, as outras estavam no pecado, então tinham que falar que não eram 10 virgens. Eram 5 virgens e 5 adúlteras. Aí tá certo. 5 viviam em santidade e 5 viviam adulterando. Ok? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Tiago 4,4. Olha como começa o texto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Aqui deixa claro que uma pessoa que quer viver segundo a amizade com o mundo é inimigo de Deus e se torna adúltero ou adúltera e não virgem. Conseguiu entender, sim ou não? Amém. Mas o fato, irmãos, também de ser adúltero, dependendo do contexto e da forma que a gente vai atribuir a palavra, também não está tratando de pessoas que não são salvas. E aí vamos pensar um pouco. Amém? Vamos pensar um pouco. E vamos voltar. Vamos voltar lá novamente para Mateus 25. Esses 2 pontos aí foi só para os irmãos entenderem essa questão do ser virgem pura, a pureza e a qualidade dessas 10 virgens, ou seja, uma vida de santidade. Isso era igual para as 10. As 10 estavam vivendo em santidade. O que é viver em santidade, irmãos? Boa conduta. E outra, ser inimigo do mundo. Porque quando somos inimigos do mundo, somos amigos de Deus. Sim ou não? Sim. Porque quando somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Então, as 10 eram virgens puras e viviam uma vida de santidade, de boa conduta, virando as costas para o mundo, sendo inimigas do mundo. Ok? E aí vamos entender um ponto, irmãos. Né? Aqui, essa questão de virgem, ok? De virgem, eu estou falando da questão virgem. Essa qualidade está falando de fidelidade. Ser virgem é ser fiel. Porque ser adúltero é ser infiel. Um adúltero só pode ser adúltero, ok? Porque ele adulterou. O que significa adúltero? Traidor, traição. Certo? Certo. Só pode trair ou ser fiel
quem é participante de um relacionamento. Então começa por aí. Se a gente for pensar, quem que pode ser adúltero? Quem se relaciona. Então, por exemplo, né? Eu vou pegar como exemplo aqui o casal de cooperadores, o Alessio e a Alessandra. Vocês dois são casados. O Alessio pode ter uma posição nesse relacionamento como marido fiel. E nós sabemos que tem. Né? Como está gravado aqui na live, né? Vamos deixar. Não é que ele pode ter, ele tem. Né? Não vai complicar o Alessio. Então, o Alessio, ele pode ter, no exemplo, uma posição de marido fiel, segundo o relacionamento que ele tem com a Alessandra. A Alessandra, de igual maneira, também para com o seu esposo, pode ter uma posição de esposa fiel. Mas, irmãos, eles podem também, dentro de um exemplo somente, que fique bem claro, de se posicionar ao contrário, o oposto. Então, no relacionamento Alessandra e Alessio, eles podem ser tanto fiéis como infiéis, adúlteros. Porque aquele que é infiel, eles são casados. Se eles saem a buscar outros relacionamentos e rompem a aliança que eles têm, eles estão sendo infiéis, é um ato infiel, e nós chamamos de ato de adultério. Só que só pode ser fiel ou adúltero quem se relaciona. A pergunta é, no relacionamento entre Alessandra e Alessio, o Tiago pode ser fiel ou infiel? Não, porque a aliança foi feita entre os dois. Então, ser fiel ou ser infiel, essas duas qualidades também já tratam de algo que já existe uma aliança e um relacionamento. Então, o fato de ser virgem, e detalhe, o fato de ser virgens, as 10, já classifica que são 10 que fazem parte de uma aliança e as 10 são fiéis. Porque não são chamadas de adúlteras, são chamadas de virgens. Ou seja, no relacionamento entre elas e que é uma parte, representa uma parte. A parte das virgens representa a parte da noiva. E a parte do noivo é o próprio Senhor Jesus. Então já há uma aliança entre as virgens e o Senhor Jesus. Já há uma aliança entre eles. E aí o posicionamento delas ainda assim é de pessoas cristãs fiéis, não infiéis. Mas e se fosse infiel, perderia a salvação? Também não. Porque a fidelidade ou infidelidade tem que estar, ela está tratando já uma aliança, um relacionamento. Se faz parte da aliança, é óbvio, ou vai ser fiel, ou vai ser infiel. Mas no caso das virgens, as 10 eram fiéis, andavam em santidade. Está conseguindo entender? A qualidade dessas virgens. Eu estou trazendo com muito carinho, com muito detalhe, pausa, irmãos, para a gente entender depois o que elas perderam. Por que a Bíblia chama elas de loucas, imprudentes, nécias? Então não está falando de fidelidade, irmãos, de quem vai ter ou não ter salvação, de quem vai ter ou não ter parte com Jesus. As 10 já têm parte com Jesus. E entenda uma coisa, imprudência não é sinônimo de fidelidade. Uma coisa é ser fiel ou infiel, outra coisa é ser prudente ou imprudente. É uma outra qualidade. Consegue entender? A gente vai tratar essa questão agora da prudência ou da imprudência. Tudo bem? Porque 5 foram prudentes e as outras 5 imprudentes. Para os irmãos entenderem e ficar claro, e o mestre Daniel ele explica isso com muita autoridade, assim, irmãos. E o livro também aqui do Robert Gouvet, ele também traz essa luz. A fidelidade é algo que o Senhor Jesus requer e que você vai usar nessa vida, nessa era, antes da vinda do Senhor. A fidelidade, que é a posição que se dá. A fidelidade, ou seja, ser virgem, ser fiel, é a posição requerida para esta vida, esta era. E o que é ser virgem, ser fiel
e ter qualidade para essa era? É viver uma vida de santidade, tendo boas condutas. Isso é o que Jesus espera nesta vida. Mas existe algo que separou o grupo dessas virgens, fazendo de 5 não prudentes, fiéis, mas não prudentes, e tornaram essas imprudentes. E eu gosto dessa palavra, imprudente, ao invés de insensata. Insensata eu gosto também, mas eu prefiro do que loucas ou nécias, porque normalmente quando se fala de louco ou nécio, o pessoal não entende nada. Mas ser insensato ou imprudente é uma palavra assim, é uma tradução muito melhor, né, dessa exposição a essas 5 virgens. Por quê? Irmãos, quando a gente fala de ser prudente, a gente não está falando de algo que vai ser usado agora. O que é uma pessoa prudente para os irmãos? Exato. Ou seja, que está pensando não somente no agora, ela está pensando no agora sim. A prudente está, obviamente que a virgem prudente, ela é virgem, está vivendo em santidade, pensando nesse tempo, mas ela também está sendo prudente, enxergando algo que está lá na frente. Então, embora ela esteja vivendo neste tempo, ela está vivendo nesse tempo, mas ela está enxergando que um outro tempo há de vir e já está se preparando. Então, as virgens imprudentes, que é o único ponto que vai divergir dessas 2 classes de virgens, foi que uma foi prudente, a outra não foi prudente. Uma se preparou para a era por vir e a outra não se preparou. Então, pensando na parte futura em reino, pastor, sem ser parável, então quer dizer que as que se prepararam são as primícias? São. E as que... Exatamente. Essas que se prepararam são, é óbvio, né? São vencedoras no reino. As que se prepararam, venceram, entraram para as festas das bodas, que a gente vai explicar depois no decorrer do versículo o que seria essa festa das bodas que elas entraram. São vencedoras. E por terem se preparado, participaram. E as outras também vão reinar. É as tardias. Só que são as tardias. Por não se prepararem, elas não ficaram com a melhor parte do prêmio. Elas não é que elas vão ser jogadas no inferno, porque o texto aqui não vai falar de inferno. Nós lemos a parábola das 10 virgens. Diz o que aconteceu com elas. Diz que elas foram até a porta, bateram e o noivo falou o que para elas? Eu não vos conheço. Mas não diz, eu não vos conheço e estou te lançando no inferno, eu não vos conheço e você acabou de perder a salvação, eu não vos conheço e o reino não é para você. Tem algo assim dizendo? Não. Então, atribuir isso, irmãos, é colocar, é adulterar as escrituras. Então, eu não posso falar que essas virgens foram lançadas no inferno. E aí, ligando todos esses pontos que eu estou trazendo para os irmãos, você vê que não foram lançadas. Porque também são virgens. Porque é impossível uma pessoa que viveu uma vida de santidade ser jogada no inferno. Só que elas não foram prudentes. Elas não olharam o que teria no porvir e não se prepararam. Ok? Vamos falar dos outros itens então? Vou voltar aqui. Então, mais uma vez, irmãos, a fidelidade é algo que a gente utiliza em tempo presente. Ser fiel, viver uma vida de santidade. A prudência é algo que, embora nós tenhamos que ter uma vida, né, de fidelidade, nós também temos que nos preocupar com as coisas do tempo vindouro. Consegue entender? Porque se a gente também estacionar com as coisas desse tempo, irmãos, a gente corre o sério risco de ser deixado de fora da melhor parte. É algo muito sério que aconteceu com essas virgens. Não é perder salvação, não é perder reino, mas é algo muito sério, irmãos, que precisa ser tratado. E eu acredito que os irmãos que vêm estudando conosco, que vêm entendendo aí as questões do reino, querem a melhor parte, ou você não quer a sua melhor parte? Você vai fazer que nem fez Esaú? Vender a melhor parte? A sua primogenitura trocar por um prato de lentilha? Porque é isso que ele fez. A pergunta é, você quer também vender a sua primogenitura? Perder a melhor parte do prêmio? Acredito que sim ou não? Você quer perder? Não. Então,
né? Precisamos entender onde elas erraram para que nós também não erremos. Então, colocando essa parte do Esaú, pastor, também é algo simbólico até de ser imprudente, né? Sim, imprudência, exatamente. É uma imprudência. É uma questão de imprudência. Ou seja, e eu conversava isso hoje, Osami, com a irmã Adriana. Porque ela perguntou para mim, ela falou, puxa vida, eu leio, né, essa passagem de Esaú, a história de Esaú, Jacó, lá em Gênesis e tal, e aí eu fico assim, é uma coisa muito louca, porque embora eu saiba que Deus tem todas as suas formas de trabalhar, né, aí isso era ela falando e eu comentando com ela. Ela falou assim, puxa, que coisa estranha, né? Jacó vai lá, compra a primogenitura do irmão, aí depois mente junto com a mãe para o pai, para receber a bênção. Então ele entra lá, fingindo ser Esaú, porque o pai já estava nos últimos dias de vida, né? Nos últimos dias literais não, mas já estava, né, com uma idade muito avançada, basicamente, praticamente cego. E aí ele entra na tenda e né, engana ali o seu pai acaba impondo as mãos sobre ele, impor as mãos e passar a bênção era algo muito sério. E até hoje é algo muito sério. E ele fez isso e passou toda a bênção. Ele entregou. O pai de Jacó entrega toda a bênção que estava sobre ele, que seria a herança, a melhor parte de Deus, ao filho Jacó, porque comprou a primogenitura do seu irmão, vendendo e trocando por um prato de lentilha. E ela falou assim, puxa, que coisa doida, né? E aí você não vê a Bíblia falando que Deus, né, puxando a orelha de Jacó, puxando a orelha da mãe, falando, vocês mentiram pro pai, dizendo que era Esaú, porque quando ele entra para ter com o pai, ele diz que é Esaú. Inclusive o pai, tateando, fala algo, como diz o pastor Anderson, algo de errado não está certo. Mas ainda assim ele abençoa. E depois, a Bíblia vai dizer que depois Esaú entra na tenda, entra para ter com o seu pai e pede a bênção. E aí é onde o pai fala assim, mas eu acabei de abençoar. E aí ele entende, mas abençoa Jacó. E dá-se a entender que houve um período de tristeza, de lamentação. E aí ela quis saber, ela falou, poxa, mas que coisa, né? Mentira, né? O enganador, né? É meio injusto. Mas é uma questão também, irmãos. Porque eu falava para ela o seguinte, né? Falei, irmã, realmente tem passagens assim que nos dão um nó. Né? Se a gente tentar explicar, a gente vai colocar muito tempero e vai desandar o negócio. Vai ficar ruim, sabe? Que a gente vai querer trazer um monte de essência aí no negócio. Falei, uma coisa eu tenho para dizer, irmã. Né? Segundo a palavra do Senhor, ele diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Então ele nos conheceu. E segundo o grande poder de Deus, a sua soberania, né? E a sua presciência, Deus é onisciente, ele é ciente de todas as coisas. Ou seja, para Deus tudo isso aqui já aconteceu. Então ele já sabe, por nos sondar no mais íntimo, no mais profundo, ele já sabe quem realmente tem um coração voltado a ele e quem não tem. Quem é mais forte, quem é mais fraco. Por essência, por natureza. Consegue entender? E aí ele predestina algumas pessoas, que inclusive nós corrigimos aqui no estudo, que antes nós chegamos a ministrar para os irmãos a questão da predestinação como uma escolha de Deus com relação à salvação. Mas estudando com um pouco mais de cuidado, irmãos, a escolha de Deus, a predestinação, sei que eu estou saindo um pouco da questão das virgens, mas a predestinação, eu vou falar mais uma vez, né? A predestinação de Deus não é para a salvação. A salvação está disponível a todos. Todo aquele que crê e confessar é salvo. Mas Deus predestinou. Essa predestinação são para assuntos do reino. Deus, por conhecer algumas pessoas e entender o potencial dessas pessoas, visitando do seu mais profundo ser, predestinou esses fortes ao reino. Mas significa também que esses que Deus escolheu em sua predestinação vão reinar? Não significa também. Há uma pré-eleição que precisa ser confirmada com o posicionamento deste. Então o que Deus vai fazer para posicionar esses que Ele predestinou ao reino? Vai prová-lo.
Então, por isso, você consegue entender por que a gente passa por provas na vida? Por que a gente tem muitas lutas, muitas barreiras a serem vencidas? Porque, irmão, se você foi escolhido e predestinado a ser um vencedor, Deus precisa realmente te provar. Como que Ele vai fazer isso? Com tribulações, com injúrias, infâmias, perseguições. É o que Deus vai fazer. E no final, se você realmente tem um coração vertido ao Senhor, voltado ao Senhor, você vai confirmar essa pré-eleição e vai reinar. Mas se você também não se posicionar, você pode ficar de fora do reino. Pastor, mas colocando algo assim, né, que acrescentando, essas tribulações, na verdade, para ser as primícias, tem que ser pelo nome de Cristo. Sim, exato. E é algo assim que a gente se coloca, eu estou falando por mim, né? Que essas nossas tribulações, seja em qualquer lugar, são tão pequenas perto do reino, e que a gente pensa que é isso que vai levar para o reino, mas não é isso. Isso é só para amadurecer. E muitos pensam que é, tipo, sabe, problema na casa, problema não sei o que, acho que isso vira para o reino, mas Não, se esquece exato. que é Cristo. Exato, tudo tem a ver, tem que ter a ver com as coisas do Senhor. Tem que ser tribulações que o Senhor realmente colocou para que você saia dela aprovado. Consegue entender? Não é qualquer tribulação, porque tem coisas, né, o pastor, é muito bom o Sam ter trazido isso, porque eu vou pegar como gancho um dos ensinos do pastor Anderson, inclusive, se eu não me engano, foi no começo do livro de Gálatas, ou agora no de Efésios, eu não lembro, irmãos, mas por inúmeras vezes, o pastor Anderson já ministrou as falas do apóstolo Paulo, dizendo acerca das tribulações, e dizendo, irmãos, que tem muito problema que a gente se mete, que foi a gente mesmo que enfiou o nariz no lugar errado. E aí isso não é tribulação, isso é má escolha, né? Isso é decisão ruim. Que na verdade, se nós tivéssemos feito em conjunto com o Espírito Santo, a gente não estaria nesse buraco. Eu falo para Fá, tem coisas que eu e ela estamos passando em tempo presente, irmãos. Porque nós não somos, o pastor sabe, né, há uma semana atrás, ou nem uma semana atrás, acho que foi nessa quarta-feira, fiquei até a madrugada depois do estudo de quarta-feira poderosa, eu fiquei conversando com ele, passei para ele algumas coisas que nós estamos passando. Mas eu não atribuo todas essas coisas ao Senhor, dizendo que Ele é culpado, porque teve coisa que a gente teve a oportunidade de eliminar, e nós decidimos fazer diferente, agora a gente está pagando o preço, de uma decisão errada, que se talvez eu tivesse tido um pouco mais de paciência, a minha esposa também, nós teríamos resolvido de uma outra forma, e não estaríamos passando pelo que estamos passando, em uma dificuldade, um problema, consegue entender? Então nem tudo que nós somos atribulados, compete a ser a prova de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, muito bem colocado nessa questão da irmã Samanta, e eu acredito, né, que realmente, né, o Senhor, quando Ele diz lá em Romanos, que Ele amou a Jacó e odiou Esaú, é porque Ele já viu no interior de Esaú, porque Ele já conheceu aos dois, porque como que Ele pode dizer se Ele ama um e odeia o outro, sendo que Ele nem conhece? Seria injusto da parte de Deus. Mas Deus nos conhece mesmo antes, né, de nós tomarmos a forma natural, vir interagir aqui na terra, porque antes de virmos à terra nós éramos espíritos em Deus, vividos em Deus, conhecidos por Ele antes da fundação do mundo. Então Deus já provavelmente viu uma fraqueza na vida de Esaú, vendo esse daí não serve nem para me predestinar ao reino. Por quê? Porque ele troca a coisa mais importante por um prato de comida. A Jacó não. Jacó, esse daí já pode ser um predestinado à parte mais forte, à parte que se importa com as coisas do pai. Ele sendo enganador, mas a atitude dele foi ousada, né? Ousada, exatamente. O que ele quer? Aonde estava o coração de Jacó? Porque Jacó podia ter pedido qualquer coisa, irmão. Você consegue imaginar? Jacó podia ter pedido qualquer coisa para o irmão. Ele estava preparando um guisado. O irmão, pensa nós. A irmã Samanta trouxe algo aqui tremendo, irmãos. Eu estou borbulhando por dentro. Pensa nós, no tempo de vida de hoje.
Você se coloca numa posição, irmão Alessio, que uma outra pessoa depende de você e você tem a faca e o queijo na mão. Normalmente, o que você vai propor? Vamos colocar dessa forma, você está emprestando uma grana para a pessoa. Só que você está deixando bem claro que é emprestado. E aí você vai falar assim, ó, não, então no mínimo, vai ter que vir em casa todo dia, depois das 18, fazer uma massagenzinha nas minhas costas. Irmãos, você pode ter certeza, até nós, onde eu quero chegar com a história, até nós, se fôssemos propor alguma coisa, né, para conseguir vender aquele guisado, aquela comida, nós pensaríamos em coisas que agradam a nossa alma. Mas Jacó pensou na herança do pai. Jacó estava com os olhos e o coração voltado para aquilo que o pai podia dar para ele. Futuro. Consegue entender? Então, nós deveríamos ter o mesmo posicionamento de Jacó. Não o posicionamento de ser um enganador, mas de ser ousado, como a Samantha falou. Então é algo que você quer estar em dívida comigo? Então eu só troco se ele der algo concernente ao reino, algo futuro. Amém. Então eu troco por isso. Amém. Entendeu? Obviamente, as coisas que competem ao reino é o conhecimento da palavra, o caminhar, então as pessoas também não vão poder nos dar, né? Não vão poder entregar como prato de lentilha, não é isso que eu estou falando. Né? Ali pode ser comprada a primogenitura, mas aqui foi legal esse parênteses para a gente falar de valores. Sim. Amém? Vamos voltar então para as virgens lá. Mas os irmãos conseguiram entender, sim ou não? E aí foi essa a resposta que eu dei para a irmã Adriana, e eu também já compartilhei aqui com vocês. Né? Tem coisas no texto ali que realmente é difícil de entender o porquê que aconteceu, mas a gente entende um pouco mais agora, numa outra visão, né, de que houve realmente e há sempre a soberania, a ciência de Deus, o carinho e zelo de nos conhecer e enxergar em nós o nosso potencial. Né? As escolhas de Jesus aos seus discípulos não foram escolhas aleatórias. E se nós, irmãos, depois que eu comecei a estudar essa questão, é que eu não vou conseguir nem entrar. Isso aqui está sendo a introdução. Só para os irmãos entenderem. Eu sabia que esse negócio ia dar pano para manga. Mas se os irmãos entenderem coisas que eu já compartilhei, por exemplo, com o pastor, com a minha esposa, é a questão realmente chave do que elas não prepararam para a era vindoura. Porque se eu te perguntar agora, o que elas não prepararam para a era vindoura? O que deixou elas de fora do reino da melhor parte? A Bíblia vai dizer no texto que elas não levaram consigo uma vasilha de azeite, mas o que significa isso? Aí é que pega. Porque eu também tinha alguns conceitos do que era aquilo que elas carregavam, e aí eu fazia aquela salada, mas hoje fez total diferença saber. Sim ou não, paizão? Total diferença. E aí você começa a entender as escolhas de Jesus, dos seus discípulos. Nada é por acaso, irmãos. Ele enxerga, ele nos adentra, sabe, conhecendo o mais profundo nosso eu, enxergando o potencial, e é isso que faz a diferença. Mas vamos lá, vamos voltar para a parábola aqui, que senão a gente vai longe. Só um comentário, Pode comentar. Sobre Jacó, ele, embora ele olhou para a primogenitura, mas ele não olhou para a primogenitura material. Sim. Porque pode ver que ele sai fugido da casa do pai e não leva nada. Verdade, pai. Verdade. Ele só olhou para aquilo que era espiritual. Exatamente. A bênção que o pai carregava. A bênção que o pai, o que ele precisava era da bênção. Muito bem colocado, paizão. Muito bem. Se o pessoal da live não ouviu, né? O pastor Enos comentou sobre onde estavam os olhos de Jacó. Não estava buscando, né, a primogenitura, a bênção terrena. Ele não queria herança da parte do seu pai de parte terrena. Ele não queria terra, ele não queria gado. Tanto que ele sai fugido da terra sem nada. Ele estava com os olhos voltados à herança, ao que o pai tinha para abençoar sobre a vida dele no que compete às coisas futuras. Pode continuar, paizão. Perdão. Mas era isso daí. Jacó, ele não olha para as coisas terrenas, né? Ele olha sim para a essência que o pai carregava da intimidade com Deus. No entanto, quando Jacó ainda vai sair, ele vai ter uma conversa com o Senhor.
Exato. né? Sabendo daquilo que ele já estava carregando. Meu Deus. Se você é comigo e me abençoar nessa jornada, eu vou entregar tudo. Acabou. Agora eu vou fazer prova do que eu recebi. Exato. Né? E é exatamente isso. Por isso que a Bíblia diz, né? Que façamos prova do Senhor. Então eu recebi a bênção do meu pai? Recebi. Meu pai me abençoou no nome do Deus de Israel? Me abençoou. Vamos ver se é real. Ele já tinha tudo. Vamos ver se é real. Então eu preciso sair a uma jornada. Se o Senhor for comigo, me guardar, me der o que comer, o que vestir, e me livrar de todo o mal, o Senhor será o meu Deus. Mostra feliz. E eu lhe darei o dízimo de tudo. Meu Deus do céu. Foi fazer prova daquilo que ele tinha acabado de receber. Exato. E quem foi Jacó, irmãos? Meu Deus, quem foi Jacó? Em um livro que eu não sei se foi livro, mas assim, quando a gente estudamos sobre que o Senhor já nos conhecia antes da fundação do mundo, e o estudo assim falava assim que Deus ele não vê apenas os defeitos, né? Mas ele usa aquilo de pior para se tornar melhor. Jacó era enganador, mas através disso ele foi ousável. Exatamente. Ele usou, assim, claro que depois ele teve as consequências, Deus não vai tirar isso. Sim. Mas Deus olhou, foi a ousadia dele e um bom estrategista, né? Exatamente, Oscar. Muito, muito perfeito. Perfeito. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Por isso que ele se torna muito passivo. Como que Deus vai usar a gente sendo passivo? Exatamente. Exatamente. E irmãos, para ficar claro, eu estou falando no final, e eu quero que você preste muita atenção, porque obviamente a gente não vai chegar nem em 5% hoje. Porque eu quero esmiuçar de tal forma essa parábola, irmãos. E se precisar, a gente vai para coisas novas, coisas que não estão... Eu deixo algumas coisas aqui anotadas, amém por isso, mas você vê que a gente foi lá para Jacó, foi lá para Gênesis, enfim, entramos em outros assuntos, e é assim que tem que ser mesmo. Esse momento é um momento de comunhão, que o Espírito tem a liberdade de falar. Mas uma coisa que eu quero que os irmãos, assim, se atentem, irmãos. Nós estamos falando de virgens vencedoras. Não importa se tardias ou vencedoras. São vencedoras. Então se eu fosse você, eu começava a ponderar, a listar o que essas virgens têm, para que eu tenha também e me torne um vencedor. Então, a primeira qualidade de um vencedor é viver uma vida de santidade. Se você não tem santidade, irmãos, esquece reino. Porque olha isso. 5 que tinham santidade já perderam a melhor parte. Você vê como o reino dos céus é algo sério. Porque as 5 imprudentes, santidade elas tinham. Volto a dizer, o que é ter santidade? A Samantha falou aqui, ela respondeu, o que é ter santidade? É ter uma boa conduta. Ou seja, é ter um posicionamento bom. É ser um cristão que você olha, Dona Maria, e você fala, esse é crente, esse é cristão. Então, essas que tinham esse olhar do Senhor e olhar do mundo, porque aqui, né, as virgens também, né, estão sendo assistidas pelo mundo, elas são enxergadas pelo mundo como uma pessoa que vive em santidade. Uma pessoa que diz não ao mundo, que diz não ao pecado, e ainda assim perder a melhor parte? Meu Deus! É melhor eu colocar o meu bigode de molho e começar a andar de santidade, porque nem as de santidade tiveram, mas foram imprudentes, perderam a melhor parte. Então o reino dos céus é algo muito sério. Muito sério. Então a primeira coisa, santidade, irmãos. Amém? Quero falar de outro ponto dessas 10 virgens, que é a questão das lâmpadas. Né? As lâmpadas, irmãos. Eu falo das lâmpadas ou eu falo... Não, antes das lâmpadas eu vou falar de outra coisa. Um dos pontos, que é o segundo, é que elas saíram, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que elas saíram. Irmãos, essa palavra saíram, que está aí no texto, Novo Testamento, no grego, ela tem o mesmo peso da palavra que no hebraico vai falar daquela passagem de Abraão. Não sei se os irmãos lembram, quando Deus fala assim, Abraão, vai para uma terra
que eu vou te mostrar a terra que mana leite e mel, mas para isso, sai da terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse sai do meio, sai da terra. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus. Deus deu uma ordem a Abraão pedindo para ele sair da terra e do meio da parentela ir para uma terra que ele ia mostrar. É isso que Deus deu, uma ordem. E Abraão saiu. Este sair é um ato de fé, irmãos. Porque você só sai no escuro. O pastor antes inclusive já trouxe vários estudos quando ele tratava da origem de tudo. Os irmãos vão lembrar aí que Abraão saiu de uma terra muito rica. Ur dos Caldeus era uma terra muito rica. Abraão tinha muita riqueza. E aí Deus vai falar assim para ele: Abraão, agora imagina você, Alessião, na cidade de Atibaia, morando no Flamboyant, tendo dinheiro à disposição, e Deus fala assim, ó: Alessio, abre mão de toda a mansão, seus carros de luxo deixa para trás, pega só a sua esposa, sua família, sua sandália e saia peregrinar por uma terra que eu ainda vou te mostrar. Nem estou falando como que é essa terra. Você sair só pode ser um ato de fé e de confiança em Deus. Porque você trocar as coisas que você tem e sair, e é engraçado que quando Abraão vai falar com a esposa, ele fala desse jeito com a esposa: ó, o Senhor Deus falou pra gente sair, eu vou sair. E ela também nem pergunta: tá, mãe, nós vamos para onde? Ela simplesmente obedece e vai. Então esse sair, né, que se eu não me engano no hebraico é ler-lerá, a palavra, que é a mesma, ela tem o mesmo peso da palavra grega aqui, para que as virgens saíram. O sair dessas virgens foi um ato de fé. Então já deixa claro que virgens que vivem em santidade e que no mínimo têm fé. Porque saíram. E fé no que elas tinham? Elas saíram a se encontrar com o... Então elas tinham fé de que o noivo voltaria. Sim. Ou que o noivo, nesse caso, viria. Para nós, né, a explicação da parábola é: quem é o noivo, irmãos? Jesus. Então, no mínimo, se eu sou uma virgem que vive em santidade, saio com fé, eu saio com a fé de que ele vai voltar. Então ela cria na volta do Senhor Jesus. Aqui na parábola ela cria na vinda do noivo. Mas nós, trazendo para nós, só pode estar tratando de uma pessoa que crê na volta de Jesus. Crê e crê mesmo. Porque para sair ela tem que sair com fé. Não é aquela pessoa que fala assim: ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas tem muito crente, irmãos, que dentro do coração fala assim: será que é verdade? Porque nunca voltou, estão falando que vai voltar, estão falando que vai voltar, mas nunca veio. Mas essas saíram prontas para se encontrar com o... Então é como se elas estivessem saindo assim: ó, Jesus volta hoje. E eu estou saindo de encontro ao meu Senhor. Foi essa fé que elas tiveram. Você acorda todos os dias, sai da tua casa para ter um encontro falando assim: Senhor, eu estou indo, eu sei que eu vou encontrar com o Senhor. Não sai com essa fé. Duvido que saia. Mas pelo menos tenha fé de que Ele vai voltar. Sim ou não? Sim ou não? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Agora vamos falar um pouco dessa... A gente falou desse sair, que foi um ato de fé. Então cristãos que têm fé não são cristãos. Então não pode estar falando do ímpio, irmãos. Não pode estar falando de alguém que vai perder a salvação, irmãos. Por quê? Porque para ser ímpio, primeiro tem que estar fora do relacionamento. Eu estou voltando para que fique bem didático. Para mim dizer que a pessoa foi para o inferno, ela tem que ser ímpia. E para ser ímpia, ela não tem que estar fazendo parte do relacionamento, que é o casamento com o noivo. Ela, obviamente que ela não vai ter uma vida de santidade, porque ela vai ser amiga do mundo, inimiga de Deus. E obviamente que é uma pessoa que não tem fé, e muito menos fé, ao ponto de sair para encontrar com o noivo que ela nem acredita. Então não está falando de ímpio, né, irmãos? Obviamente não está falando de ímpio, né? Mas vamos falar um pouco dessa tocha, ou dessas lâmpadas. Por que tocha, irmãos? Né? O texto grego, aqui para esse texto, não é nem lâmpadas, é tocha.
Se eu fosse você, eu até, né, colocaria aí na sua Bíblia ou no caderno, tocha faz toda a diferença também. Não eram lâmpadas. E eu passei a vida inteira acreditando que era lâmpada. É no versículo 7, pastor? No versículo, já desde o primeiro. 4? Desde o primeiro. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, tomando as suas tochas. E todos, aí você pode pegar, 3, as loucas tomando as suas lâmpadas. Tudo que tiver lâmpada, você pode substituir para tocha. Que a palavra grega aí não é lâmpada, é tocha. Isso o nosso irmão Robert Gouveia, ele traz à luz essa questão e é muito lindo. E o mestre Daniel também viu um estudo dele que explica, porque há uma diferença, irmãos, muito grande entre lâmpada e tocha. Né? Não só no instrumento de trazer luz, quanto ao seu significado. Em algumas Bíblias vai estar, se eu não me engano, lamparina, candeia, né? Mas é tocha, o significado é tocha. Que tem como objetivo trazer luz, iluminar também, porque essas lâmpadas, o que a lâmpada faz, irmãos? Ilumina. A tocha também ilumina, mas o significado é diferente, tá? Porque a lâmpada, a candeia, você utilizou outra palavra aí, Sami? Lâmpada, candeia, lamparina, serviam para iluminar a parte interna das casas. E a tocha externa? A tocha era algo utilizado para quem saía a uma peregrinação, para que iluminasse algo externo e não interno. Quando a Bíblia fala de lâmpada, a luz como uma lâmpada é a luz que ilumina o nosso interior. É a luz que brilha dentro de nós. Esse é o significado da lâmpada como candeia, como lamparina. A luz interior. Mas essa lâmpada que essas virgens carregavam era uma tocha. Que não era utilizada para dentro da casa, e sim para fora da casa. Para iluminar um caminho. Consegue entender? Por que elas usavam na tocha? Porque nas lâmpadas, por conta do vento, apagava. Então elas utilizavam uma tocha mesmo. Na verdade é como se fosse pensa, né? Quer ver, ó? Eu não tenho a imagem exata para te passar, mas não era a tocha como a gente conhece num pano enrolado, embebecido de querosene ou azeite, por exemplo, né, de óleo, queimando. Era como se fosse um funil, onde na parte de baixo, pensa como se fosse, quer ver, sei lá, o que me veio à mente agora foi uma vuvuzela. Os irmãos já viram, vuvuzela, aquele cornetão, mas pensa nele não vazado de ponta a ponta. Obviamente não tem o formato do cornetão, tá, irmãos? Eu só estou falando para você poder imaginar, porque foi a primeira coisa que veio na mente. É mais ou menos isso. Ela tem um depósito, ela tem uma parte, um funil em cima, onde dentro desse funil fica todo o óleo, todo o azeite. E também tem o pavio, né, que é onde o fogo ali propaga. É lamparina, não é? Hã? Lamparina que se diz, não é? Mas exatamente. Coloquei tocha. Não é tocha, porque eu não sei se a lamparina. Porque ela tem o galãozinho onde fica o óleo. Isso. Aí sai o. Só que se eu não me engano, a lamparina você utiliza ela como se fosse uma lâmpada mesmo, ou não? Não. Não? A lamparina, ela é um negocinho assim. Ela queria que você fosse formato aí sai o pavio, aí tem um vidro que segura e você carrega ela aqui na mão. Assim. Você carrega na mão, assim. Carrega na mão. Seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos como a tocha. Vocês já viram, melhor o exemplo, vocês já viram as Olimpíadas? Quando tem as Olimpíadas, eles fazem isso numa tocha. Você vê exatamente o formato assim da tocha. É um funil carregado e ele está embebecido do óleo, né? E aí ele pega fogo. Ali ele traz a luz. Mas é algo que você segura como se fosse um bastão, né? Isso, mais ou menos assim. Obrigado, Dani. Né? Tá vendo? Ali é o reservatório do óleo, né? Desse azeite que queima.
Mas é algo para fora, externo, porque é algo muito mais de luz, muito mais intensa, muito mais forte. Só mostrar. Ah, eu mudei de tocha. Não tem problema. Pode. Depois os irmãos dão um Google lá, coloca, né? Tochas, enfim, tocha olímpica, vai aparecer, né? Não era exatamente assim, mas, né, dá para entender. Ok? Então eram tochas. Por quê, irmãos? Porque as tochas serviam para iluminar a parte. Então não está falando de algo que está iluminado na parte interna, e sim na parte externa, que serve para iluminar algo externo. Mas o azeite ou óleo dessa tocha, ele está onde? O azeite da tocha, ele está onde? O azeite da tocha, ele está interno. O azeite está interno. A luz que a tocha propaga, que o fogo propaga, é externo. Mas ela só consegue propagar essa luz porque dentro dessa tocha tem o azeite, sim ou não? Esse azeite da tocha, o azeite da tocha, representa o Espírito em nós. O azeite da tocha representa o Espírito Santo em nós. Quando a Bíblia fala de azeite, de óleo, ela faz menção ao Espírito Santo. Os irmãos sabem disso, sim ou não? Sim. Amém. Né? Esse azeite da tocha representa o azeite interno, o Espírito Santo. Mas a luz que essa tocha propaga não é uma luz para iluminar dentro da nossa casa. É uma luz que o mundo vê. É uma luz que você utiliza para iluminar os caminhos de ventos fortes, dissipando e separando as trevas, que eram o que essas, voltando aqui para a parábola, para os irmãos entender, era o que essas noivas estavam se preparando a fazer. A missão delas, o que era? Elas estavam com suas tochas acesas, dentro das suas tochas já tinha o azeite, o óleo, e essas tochas já estavam acesas, porque elas saíram a encontrar com o noivo, já prontas, preparadas. Mas o que acontece? O noivo demora para vir. E o que elas precisavam fazer? Elas estavam ali aguardando o noivo, já prontas. Quando o noivo viesse, elas sairiam junto com o noivo pelas ruas. É assim a tradição do casamento na cultura judaica, ok? Essas virgens saem junto com o noivo nas ruas, a escuridão e frio das ruas, iluminando, a ter de encontro, até chegar, né, na verdade, na casa ou no palácio, onde se daria início à festa do casamento, onde estaria ali a noiva, esperando pelo noivo. Então a missão das virgens era peregrinar, andar, acompanhar o noivo até chegar ao local do casamento com as suas tochas acesas, pegando toda a diversidade de ventos fortes, contrários, iluminando todo as trevas, todo mundo. Consegue entender? Então, na simbologia, irmãos, para ficar claro aqui para os irmãos, essas 10 virgens e também as imprudentes tinham suas tochas acesas, prontas, preparadas, e as tochas das 10 estava munida, ou seja, tinha dentro das suas tochas o azeite que simboliza o Espírito Santo. As 10 carregavam o Espírito Santo. E mais uma lição para os irmãos: se elas carregavam uma luz, e essa luz é o que trazia claridade na parte exterior, externa, ou seja, elas estão cumprindo justamente aquilo que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, dizendo: eu sou a luz do mundo. Mas ele disse também que vós sereis a luz do mundo em meio às trevas. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele vai falar também, se eu não me engano, no Evangelho segundo escreveu João, de que nós somos a luz do mundo. Por quê, irmãos? Porque nós temos o papel de trazer luz ao mundo.
Porque o mundo jaz no maligno, em trevas. O mundo caminha em trevas. E nós precisamos ser luz para esse mundo. E a luz aí, o que dissipa as trevas, são as obras. As nossas boas obras são essa luz. Então, olha novamente a posição das 10 virgens. As 10 virgens tinham as tochas acesas. As 10 virgens tinham em suas tochas azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus. As 10 virgens, por ter as suas tochas acesas, representam aí boas obras, as 10 virgens. Consegue entender? Mas existe algo que 5 não tinham, que era a botija, a vasilha com azeite extra. E eu não vou entrar hoje, mas e essa daí vai ser top. Mas assim, antes disso, que já está acabando o tempo, eu gostaria de falar de mais uma coisa para que assim, na próxima sexta-feira que a gente for estudar, irmãos, aí a gente mergulha nessa questão que daí os irmãos vão entender. Aí eu deixo os irmãos mais curiosos para saber o que elas não levaram. No que elas foram imprudentes. E aí a gente mergulha nisso, tá bom? Mas vamos lá. Uma coisa que o irmão Robert Gouveia, ele também diz no livro, é que as 10, então vamos lá, as 10 são virgens, puras, santas, viviam uma vida de santidade, né? Eram fiéis, tinham o Espírito Santo dentro de si, boas obras a mostrar para o mundo, iluminar o mundo com suas tochas, saíram com fé em encontrar com o noivo, mas aconteceu algo enquanto elas aguardavam o noivo, e aconteceu com as 10. As 10 cochilaram e acabaram dormindo. E aí alguns vão dizer que, olha aí, ó, esse é o problema se a gente dormir, se a gente não vigiar. Só que entenda, as 10 dormiram. Então o problema não foi dormir. Porque se a gente atribuir que, elas perderam porque dormiram. Não, irmãos, as 10 dormiram. E detalhe, não é que as 10 dormiram e na hora que houve o clamor, levantou as prudentes e as 5 que, né? Não, estou com preguiça aqui, porque parece, irmãos, que quando os ministros usam dessa parábola, usam assim, deixa de ser crente preguiçoso, se posiciona. Porque se no dia que Jesus voltar você estiver dormindo, mas irmãos, as 10 estavam dormindo. E veio um clamor do amigo do noivo dizendo, o noivo vem. E as 10 se levantaram. E pasme você, as 10 tochas estavam acesas. E aí, irmãos? Então o problema não foi o dormir. Porque tem pessoas que vão falar que elas foram imprudentes porque dormiram. Cochilaram. Dormiram no ponto. E uns vão trazer que esse dormir... Porque assim, irmãos, quando a Bíblia fala de dormir, ela está falando de duas coisas. Duas coisas. Ou fraqueza de fé, ou seja, você está fraco na fé, você apagou o Espírito. Lembra aquela passagem que o apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, no livro de Gálatas? Se eu não me engano. Gálatas? Não lembro. Mas que ele vai falar assim, ó, né, que nós devemos ser cautelosos para que não extinguemos o Espírito Santo, ou seja, apaguemos o Espírito Santo. Né? Não é extinguir a ponto de tirar, excluir o Espírito Santo, mandar o Espírito Santo embora, não. Está falando do brilho do Espírito Santo. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter zelo para deixar a lâmpada sempre acesa dentro de mim. Então, quando a Bíblia fala cuidado para não cochilar, não dormir, pode ser sim atribuído ao ponto de você ficou fraco na fé, ao ponto de apagar o Espírito Santo, ou seja, agora é um crente sem brilho. Ou, se não está falando disso, só pode estar falando de outra coisa. Morte. Agora, podemos atribuir a esse texto que elas dormiram porque fraquejaram na fé? Não. Porque se fraquejou, as prudentes também fraquejou, irmãos. E aí elas não foram prudentes, elas foram imprudentes. Porque fraquejaram na fé. Então o texto não está falando de ser fraco na fé. O texto está falando de que dormiram.
E detalhe, a culpa pelo sono não foi delas, que já deixa bem claro que elas não fraquejaram na fé. Irmãos, se elas tivessem saído sem fé, elas ainda não tinham acendido as suas lâmpadas, ou as suas tochas. Porque quem não tem fé fala assim, ó, então eu só vou acender quando o noivo vier. Por que as suas tochas já estavam preparadas? Porque elas tiveram fé de que quando elas saíram, elas já iam se encontrar com o noivo. Mas o que a Bíblia diz, ó? No versículo 5. E tardando quem demorou foi o noivo. Quem demorou aqui foi o noivo. Elas saíram a encontrar-se com o noivo. Já vou acender, porque eu já preciso estar preparada. Quem que demorou para chegar? Então a culpa do dormir é de quem? Do noivo. Não é delas, não foi uma fraqueza de fé. Aí, aqui, irmãos, deixa bem claro que elas saíram preparadas com as suas fés. Preparadas não, né? Para tempo presente preparada. Mas um pequeno grupo não, metade aqui no caso das 10 virgens, preparadas para o evento futuro. Mas elas saíram com fé a se encontrar com o noivo. Com muita fé. Mas o noivo tardou e elas morreram. Aqui fala de morte. Ok? E ambos os grupos, as 10 virgens, quando ouviram a voz que dizia, o noivo vem aí, acordaram juntas. Ou seja, aqui isso daqui é uma figura, tá, irmãos? É tipologia. Isso daqui é o que a parábola está nos ensinando. Então, se elas morreram e elas ouviram a voz, foi uma única voz que veio num único momento que fez as 10 voltar à vida. As 10 voltaram à vida. E detalhe, quando elas olharam, o estado das tochas dela estavam exatamente como estavam antes do momento de dormirem, antes da morte. Quando elas acordam, as suas tochas estão acesas. Não estão apagadas. Então, não houve um apagar do Espírito. Não houve um apagar das boas obras. Ou seja, o que as nécias... O que eu quero dizer para os irmãos? O que as nécias fizeram em vida, que foram as boas obras, porque elas foram também virgens. E ser virgem é viver uma vida de santidade. E carregar a tocha, é carregar algo que por dentro eu tenho o Espírito de Deus agindo, mas por fora eu tenho uma luz que ilumina o mundo. Então eu tenho boas obras. E quando eu acordei, estava no mesmo estado. Minhas obras boas não foram deixadas para trás. Porque a minha tocha ainda está acesa. Ou seja, o fato de eu ter dormido não me tirou as boas obras. O fato de eu ter sido imprudente não me tirou as boas obras. Só que tinha algo que ia acontecer aqui. Quando o noivo chegou, as imprudentes olharam as suas tochas e falaram, puxa, elas queimaram a noite toda. E agora, dando meia-noite, o noivo vem, eu preciso sair para o cortejo e a minha lâmpada ou minha tocha vai apagar no meio do caminho. Isso não pode acontecer. E aí é quando ela olha para as virgens, as outras virgens prudentes, e elas estão carregando consigo o azeite extra. E aí elas falam assim, dá-me desse azeite. Foi o que nós lemos, sim ou não, irmãos? Só que as prudentes dizem assim para as imprudentes, eu não posso, porque se eu der o azeite, ainda que eu dê, vai faltar para você e vai faltar para mim. Ou seja, no meio do cortejo, ou no momento da festa que seja, vai acabar para mim e para você, porque o azeite que eu tenho extra é suficiente para eu terminar toda a minha missão. Se eu der para vocês e compartilhar desse azeite, ainda que eu pudesse, ainda que eu compartilhasse, mas vai faltar para mim e não vai valer de nada. Saiam a comprar esse azeite, porque o noivo está aí. E aí as prudentes, com o seu azeite extra, saem com a tocha acesa, mas com azeite extra para cumprir a missão. E as imprudentes, segundo a parábola, né, e o texto bíblico, saem para comprar. E elas voltam ao lugar de encontro, só que quando elas chegam, a porta está
fechada. Então, se elas voltaram, irmãos, com certeza não voltaram de mãos vazias. Elas adquiriram esse azeite. E voltaram. E chegando, tiveram ali com o Senhor, abre-nos a porta. Porque elas saíram para comprar azeite, sim ou não? Sim. E aí chega, Senhor, abre-nos a porta. Só que a porta já tinha fechado. Ou seja, o ciclo já tinha se encerrado. O momento de entrada por prudência já tinha se encerrado. Mas aí o Senhor fala assim, eu não vos conheço. Mas não estou falando eu não vos conheço, vai para o inferno, né? Eu não vos conheço, você perdeu a salvação, você perdeu... Não. Elas ficaram de fora do que aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui nesta parábola, nesse contexto bíblico que Jesus está ensinando? A peregrinação dessas virgens findava no local do casamento. Do que elas ficaram de fora? Da cerimônia do casamento. Da festa das bodas. Elas não puderam entrar. Não puderam porque a porta já tinha sido fechada. E aí a gente vai falar na semana, daqui 15 dias, dessa festa. E aí eu vou revelar para os irmãos o que elas não trouxeram, porque assim, é poderoso, irmãos. E aí a gente vai entrar num assunto tremendo acerca desse óleo extra. Amém? Eu sei que a gente vai cortar aí no meio, mas eu vou dar liberdade para os irmãos de perguntar qualquer coisa, ou acrescentar, compartilhar, enfim. E a gente vai ver, irmãos, em vários textos. Sim, é riquíssimo, 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 riquíssimo. O que são, ou o que é, o que representa este azeite, este óleo extra que essas virgens imprudentes não levaram e que essas virgens prudentes tinham para poder concluir, para poder entrar, né? Uma coisa já ficou muito clara, né, irmãos? Se haveria ali um casamento, uma bodas, uma festa real, as imprudentes ficaram de fora. Então o que acontece com os vencedores, que ainda sejam vencedores, ainda reinem, mas sejam vencedores de forma tardio, que não se atentarem para a prudência que eu vou explicar na semana que vem. Pode ser vencedor ainda? Até pode. Pode adquirir talvez o azeite, né, em tempo, não a primazia? Até pode, se tiver uma vida de santidade, porque as outras coisas têm que estar em dia. Fora o que a gente vai compartilhar no próximo estudo, se não tiver a vida de santidade, aí até esquece. Mesmo que você carregue o azeite extra, é que assim, eu acredito, né, fielmente que não dá para uma pessoa carregar o azeite extra se ela já não cumprir em ter uma vida de santidade, né, em ter boas obras ao mundo, que era o que ela representava levando as suas tochas, obviamente em ter o Espírito Santo habitando dentro de si, sendo uma pessoa salva. Então isso são requisitos mínimos que nós aprendemos com essas virgens. Detalhe, ter muita fé ao ponto de você sair, e fé em encontrar-se com o noivo. Fé de que vocês estão num relacionamento com o noivo. E já nos coloca numa posição em melhorar o nosso relacionamento com o nosso Senhor e não sermos encontrados diante dele como adúlteros, irmãos. Porque entenda uma coisa hoje. Você está numa aliança com o Senhor. Quando você disse sim ao Senhor, e o sacrifício, o Espírito do Senhor passou a agir em favor da sua vida, você fez uma aliança com o Senhor. Porque Ele já tinha uma aliança preparada para todos aqueles que dissessem sim a Ele. A sua graça salvadora, a sua piedade, o seu poder e amor, dizendo, Senhor, eu digo sim ao teu sacrifício, eu digo sim à vida que o Senhor tem para poder me dar, eu digo sim a te receber como Senhor da minha vida. No momento desse sim, você é participante de uma aliança. E agora nos fica aquela pulguinha atrás da orelha de, será que eu estou sendo porque nós, né, a figura da igreja, a nossa figura na Bíblia é como noiva. A figura aqui são como as virgens que fazem o cortejo para o noivo, que nós também somos. Somos nesse atributo de carregar todas essas qualidades para sermos aprovados. Mas o nosso
O nosso ápice aí, né? O nosso relacionamento, a aliança de forma completa é nós nos tornando a esposa do Cordeiro. Consegue entender? E aí, nesse relacionamento, você está sendo fiel ou adúltero? É a pergunta que eu deixo. Porque se ainda está sendo mais amigo do mundo do que amigo de Deus, dando mais ouvido às coisas do mundo do que a Deus, fazendo mais as vontades do mundo e deixando as de Deus de lado, você é adúltero. O adúltero, eu sei que aqui nós não temos. Espero não ter. Né? Mas aí fica para cada um poder fazer, e eu estou falando isso como uma palavra assim de muito amor, para que você possa analisar a sua vida cristã, né? Poxa, eu estou trocando Deus, porque olha, ser adúltero é ter a mesma atitude que teve Esaú. Ser adúltero é trocar um relacionamento com Deus por um simples prato de comida. É o que a gente sempre diz aqui, irmãos. Quantas coisas que estão disponíveis para nós como pratos, todos os dias. E principalmente, você como cristão, você vai entender o que eu estou te falando. Principalmente nos dias que você tem compromisso com o Senhor. É o dia que dá dor de cabeça, é o dia que o carro enguiça, é o dia que dá dor de barriga, é o dia que briga com o esposo, é o dia que, enfim, bate o dedinho na ponta da cama, é o dia que não vende bem no trabalho, é o dia que foi mandado embora, é o dia que foi mal na escola, é o dia que a avó brigou porque fez, né, fez ali as bagunças na casa, né? Esse dia é o dia que vem a maior parte dos pratos, e é exatamente o dia que a gente decide não, eu não vou trocar minha primogenitura ou eu vender ela por um prato de comida. Então, analise aí, se você está sendo fiel ou adúltero. Qual é o posicionamento de uma virgem fiel? Porque anda em santidade, mas qual é o posicionamento de fidelidade? A virgem que é fiel, que obviamente por ser virgem é fiel, né, irmãos? É aquela que nessas adversidades levanta a cabeça e fala, eu tenho um compromisso e um encontro com o meu noivo, e eu não vou deixar por nada. E aquela que fala, não, hoje não tem problema, porque ir para a igreja todos os dias é religiosidade, então eu prefiro ficar e ter comunhão aqui com os meus amigos. Ainda, irmão, se for para você ficar na sua casa com seus amigos, com seus parentes, mas ser luz na vida deles e falar de Bíblia, eu até concordo. Mas o que eu vejo na grande parte dos irmãos é que, ao invés de ser luz na vida deles, deixam que eles sejam trevas na vida de vocês. E aí está um problema. Consegue entender? Porque se você vai aproveitar desse momento, não, eu vou ficar aqui porque é o momento oportuno, eu quase não tenho a oportunidade de encontrar essas pessoas, e é o momento de culto, eu vou falar da palavra, eu vou falar do amor de Deus, enfim, eu vou encontrar um meio, você vai ser luz. E aí você fez o seu culto ao Senhor, e você está como uma virgem fiel. Agora, se chegou e ficou lá, e o assunto que saiu da sua boca não foi uma palavra que edifica ou traga luz, então você foi trevas junto com ele. E aí você está sendo adúltero, você está adulterando, você está sendo infiel com o seu noivo. Consegue entender? Porque o assunto que rolou foi qual música, qual churrasco, qual festa, e lá no rodeio, foi Jorge Mateus ou foi não sei quem? Irmãos, perdeu. Não se engane. Esses são os pratos de infidelidade. Você trocou algo com o Senhor para ter um momento de nada que não vai te levar a nada, e além de imprudente, porque daí com certeza está sendo imprudente a nível hard, também está sendo infiel. Aí lascou tudo. Aí não adianta depois falar, o reino, quando eu estiver reinando, vai estar não, santo, vai estar não. Reinando não. Vai ser salvo. Mas reinando está longe. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, compartilhar, Lucas? Se as cinco imprudentes, o noivo falou para elas que não conhecia, né? Sim. E essas 5 imprudentes são os salvos tardios. São vencedoras tardias salvas. Exato. Tardios. Exato. Então, todos os vencedores tardios, o noivo não vai reconhecer? Não. Mesmo reinando? Não, ele vai reinar. Esse não conheço, não conheço a sua pessoa, Lucas. Não é tipo assim, eu não te conheço, Samantha. Eu não te conheço nas suas atitudes, nas suas obras. Certo. Esse não conhecer, eu não te conheço nas suas obras.
Entendeu? A gente vai entender quando eu explicar essa questão do azeite extra, mas não é que eu não conheço a Alessandra. Jesus não vai olhar para a Alessandra, é um exemplo, tá? Vou te usar aqui, Alessandra, como uma vencedora tardia. Jesus não vai olhar para ela e vai falar assim, ó, você não vai entrar, quando for o momento do casamento, vamos colocar assim como exemplo que fica mais fácil. É o momento do casamento. Todos nós somos noivas prudentes e somos também virgens, todos, menos a Alessandra. Peguei ela para alvo agora. Ela é noiva, ela é virgem, perdão, ela é virgem, é fiel, mas não foi prudente. Então no dia que ela bater a porta e falar, eu quero entrar junto com eles, o Senhor Jesus não vai falar assim, eu nunca te vi, eu não te conheço. A referência vai estar para as obras dela, a atitude da falta de prudência dela. Eu não te reconheço porque você não foi prudente. Mas não significa que eu não vou ter parte contigo ou não vou te conhecer. No reino, é óbvio que ela vai estar debaixo do governo de Jesus. E Jesus vai conhecer. E ela vai adquirir o que é necessário para o reino. Na verdade, ela já tem o que é necessário para o reino. Na verdade, ela já até tem. Porque o que ela tem que é necessário para o reino é uma vida de santidade, é ser virgem e ter boas obras. O que ela não teve foi o item que colocaria ela na cerimônia de casamento. Entendeu? E essa cerimônia de casamento é a melhor parte que nós teríamos e que nós vamos ter, para a glória de Jesus, porque eu tenho fé nisso. De que nós estamos sendo despertos para entrar na melhor parte do casamento. Porque, Lucas, você casou recentemente, sim ou não? Qual é, assim, lógico que a melhor parte de tudo isso é a aliança com a tua esposa. Mas eu digo no que se diz respeito à cerimônia, a parte visível. Porque o que há de mais bonito num casamento, é óbvio que é a aliança. Porque é algo, né, que é feito eterno. É essa aliança que você fez. Mas a aliança não é uma coisa que você vê, que você desfruta. Embora vocês vão desfrutar da atitude de vocês, do posicionamento de vocês na vida no dia a dia. Mas na cerimônia, a parte mais bonita do casamento é o casamento, irmãos. A festa é bonita, é legal. Mas para um casamento, a parte que mais é, ou não, né? Só se os irmãos estiverem pensando com a barriga. Aí a parte mais feliz mesmo vai ser a parte de comer. Mas, irmãos, num casamento, a beleza, a maior beleza está em assistir a cerimônia. É ali que os sentimentos estão sendo expostos, o coração do noivo, o devocional do noivo, devocional não, como que fala lá, os votos, né? Os votos do noivo. Ó, eu estou falando isso como um noivo. Para quem já casou, Lucas, qual é a parte mais emocionante do casamento? Tudo. Não, mas a mais, não tudo, poxa, a mais, eu estou perguntando a mais. É a parte da cerimônia. A mais emocionante é a cerimônia, acredito eu que, né, realmente é o momento ali de você estar recebendo a sua esposa de forma, né, manifesta ali, né, de forma visível, né? Esse é o melhor momento. Não que nas outras coisas não haja glória também nas outras coisas. Há glória, há uma riqueza nas outras coisas. Mas a melhor parte, irmãos, é você participar disso, porque a emoção, porque, ó, irmãos, de verdade assim, ó, pro noivo, pra noiva, é a festa do casamento. Sim ou não? Mas o que torna uma festa, eu estou falando agora, esquece a cerimônia, vamos falar da festa, a parte do buffet, a parte que interessa a maioria das pessoas. O que difere a festa do casamento num buffet e a gente contratar um buffet e fazer a festa ali? Nada. Não tem glória ali. Ainda que tenha uma parte muito boa, mas eu digo assim, eu não preciso nem estar casado para mim fazer uma festa. No mesmo nível que o Lucas fez, eu posso alugar a mesma chácara que ele fez o casamento. Eu posso contratar a mesma equipe de buffet. Só que chegar lá ser uma festa. Só que existe algo, irmãos, num casamento que realmente está acima dessa festa. Eu estou colocando aqui a festa como se fosse o reino. A festa, que é onde tem os comes e bebes, o desfrute, todo mundo está junto, é o reino. Mas a cerimônia, irmãos, tem algo ali que, assim, e festa, irmãos, normalmente, vamos pensar, eu estou tentando trazer, os irmãos, não sei se estão conseguindo viajar junto comigo, mas eu estou tentando trazer para a nossa vida natural, tá? Festa, a gente pode fazer 50 festas na vida, se tiver dinheiro. Mas a cerimônia de casamento é difícil você ver um casal que casou e fez a mesma cerimônia mais de uma vez.
Porque o que aconteceu, aconteceu. Quem participou, participou. E depois só fica na lembrança, irmãos. Mas assim, a festa mesmo, cerimonial do casamento, acontece uma única vez. E quem estava? Quem estava desfrutou. E quem não estava, perdeu. Então essa é a melhor parte. A melhor parte com o Senhor é o todo dele. A gente vai ver essa questão. Porque isso também vai refletir no desfrute do reino. Não só a parte da festa, mas também no posicionamento do reino reflete. Amém?